Olá, estamos aqui de novo com o nosso predicado verbo nominal. Só lembrando, o verbo nominal tem dois núcleos, predicado. O primeiro é o verbo de ação ou fenômeno da natureza. E o segundo núcleo é um predicativo, seja ele do sujeito ou um predicativo do objeto, tá? Do sujeito seria como? Com verbo intransitivo. E do objeto, com verbos transitivos. Lembrando que verbo transitivo está aqui no recadinho, é quando precisa de complemento. Se o complemento deste verbo vir com preposição, ele é um objeto indireto. Se esse complemento vir sem a preposição, eu tenho objeto direto. Tá? E se esse objeto direto tem uma qualidade, eu tenho aí um predicativo do objeto. Vamos ver o primeiro exemplo? Então vamos começar aqui, ó. Jane emprestou o caderno novo ao colega. Então vamos lá. Verbo. Vou separar sujeito e predicado, tá bom? Jane emprestou o caderno novo ao colega. Emprestou é verbo. Quem emprestou o caderno novo ao colega? Jane. Jane é meu sujeito simples, um núcleo. O que a Jane fez? Emprestou o caderno novo ao colega. Bom, ótimo. Se eu parar minha frase aqui, Jane emprestou, Jane emprestou, Jane emprestou, emprestou o quê? O quê? O caderno. Bom, aqui é meu complemento verbal, ó. Complementei o verbo emprestou. Mas olha só, veio com preposição, o é artigo. Então eu tenho um complemento verbal chamado objeto direto. Lembrando que se o meu objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Objeto direto, verbo transitivo direto. Então tá. Só que olha só, como era esse caderno? Olha, viu que eu usei o verbinho, ó, como era, verbo ser, ó, verbo de ligação. Então, subentende que aqui tem um verbo de ligação. Jane emprestou o caderno novo. Jane emprestou o caderno novo ao colega. Jane emprestou o caderno e ele estava novo. Então, isso aqui é uma qualidade. Quem está novo? A Jane? Não, para começar, a Jane é feminino e novo é masculino. Não pode. Quem está novo? O caderno, o caderno. Agora, olha só. Se essa qualidade é do caderno, o que o caderno é? Objeto direto. Então, eu tenho aqui o que, meu pessoal? Um predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Agora, olha só. A quem Jane emprestou o caderno novo? A quem? Aí vem ao colega. Prestar atenção que aqui é uma preposição, uma combinação. Preposição a mais artigo o definido. Então, aqui eu tenho um objeto, um complemento do verbo emprestar, mas eu tenho aqui um objeto indireto. Olha a preposição. Então, se eu tenho um objeto indireto, esse verbo também é transitivo indireto. Então, olha aqui, ó, esse verbo emprestou é um verbo transitivo direto e indireto, tá? E ele é um predicado e tem um predicado verbo nominal. Olha o núcleo, verbo de ação, e o novo, que é uma qualidade, um predicativo do objeto, tá? Tenho aqui, então, um predicado verbo nominal. Vamos ver a segunda? A segunda está. Os jovens pediram pipoca salgada. Primeira coisa, eu vou achar o verbo. Pediram. Pediram. Vamos conversar com ele? Pediram pipoca salgada. Quem pediu pipoca salgada? Os jovens. Os jovens é o meu sujeito.
simples, porque a palavra jovem é a única importante no sujeito. Pronto. Agora, vou trabalhar com o predicado. Ele exige mais da nossa análise sintática do que o sujeito. Pediram pipoca salgada. Se eu parar aqui a frase no verbo, vamos ver se é igual ao intransitivo, que não precisa de complemento. Vamos ver se é. Os jovens pediram. Pediram. Viu que aí na sua cabeça automaticamente você faz a pergunta? Pediram o que, Adriana? O que esses jovens pediram? O que? Pediram pipoca. Pediram pipoca. Pipoca está complementando o verbo pediram, que vocês já perceberam que é um verbo transitivo. Se ele precisou de complemento, é um verbo transitivo. Então, pipoca é o meu complemento verbal. Só que olha só, pipoca veio conectado aqui ao pedir, ao verbo sem preposição. Então, esse complemento verbal, como é que ele chama? Objeto direto. Não tem preposição, é direto. Então, pediram é um verbo transitivo direto. Até agora é direto. Tá. Pedir o verbo de ação já é o núcleo do meu predicado. Vamos ver agora. Como estava? Olha a pergunta. Como estava essa pipoca? Salgada. Salgada é uma característica dos jovens? Você é um jovem salgado ou você é um jovem doce? Não existe, né? Então, olha agora, salgado está no feminino e jovens, tá? Aqui está no caso no masculino, que olha aqui, os jovens, tá? Então, salgada corresponde a quem essa qualidade? A pipoca. Tá? Deu até vontade de comer pipoca agora, né? Então, salgada. Salgada, então, é um predicativo, é uma qualidade. Predicativo do objeto. Por que do objeto? Porque ele está qualificando, caracterizando, adjetivando a pipoca. E a pipoca na análise sintática é um complemento verbal chamado objeto direto, tá? Vamos seguindo a próxima. A viagem deixou os pais preocupados. Acha o verbo, pessoal. Primeira coisa, achou o verbo. Deixou. Vou separar sujeito e predicado primeiro. Quem deixou os pais preocupados? A viagem. Duas palavras. A e viagem. Viagem é a palavra mais importante. Então, núcleo, viagem, sujeito, simples. Acabou o sujeito. Vou falar do predicado. O que a viagem fez? Deixou os pais preocupados. Ótimo, aqui é meu predicado todinho. Só que eu vou pedir para vocês pararem aqui no verbo. A viagem deixou. A viagem deixou. O que você pensou aí na sua cabecinha? Deixou o quê, Adriana? O que essa viagem deixou? Deixou os pais. Lembrando que deixou tá no singular combinando com viagem, do sujeito singular, tá? A viagem deixou os pais. Os pais é um complemento do deixou, tá? Deixou. Então, o deixou precisou de complemento? Descobri já que é um verbo transitivo, porque precisou de complemento. Então, verbo transitivo. Agora, vamos ver se ele é transitivo direto ou indireto, ou são os dois, no caso. Os pais, olha aqui. Os é meu artigo definido no plural. Esse complemento verbal, então, é um objeto direto. Então, eu já tenho um verbo transitivo direto. Agora, olha aqui. Lembra que predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos. Verbo de ação, ou fenômeno da natureza, e um predicativo. Pode ser do sujeito e pode ser do objeto.
Agora, olha só. Os pais estavam como? Viu que parece, fica subtendido que eu tenho um verbo de ligação aqui, só que eu não escrevo, fica subtendido. A viagem deixou os pais. A viagem deixou, os pais estavam preocupados. Quem estava preocupados? A viagem ou os pais? Olha, preocupados. Para começar é masculino, está no plural e viagem não tá, ó. E é feminino, viagem. Então, preocupados quem é? Os pais. E os pais é o que na análise sintática aqui? Objeto direto. Então, eu tenho um predicativo do objeto. Então, é um núcleo, tá? Então, olha aqui. Predicado, verbo nominal. Verbo de ação e predicativo do objeto. Próxima aí, palavrinha. Os alunos fizeram as atividades tranquilo. Vamos achar verbo? Fizeram. Ótimo. Vou separar sujeito e predicado. Pergunta para o verbo. Quem fez as atividades tranquilo? Os alunos. Os alunos é o meu sujeito. Os alunos. Duas palavras. Só uma importante aqui nesse caso. Alunos. Ótimo. Acabou meu sujeito simples. Ficou lá atrás. Vou no predicado. O que os alunos fizeram? Fizeram as atividades tranquilos. Muito bem. Ótimo. Tá aqui meu predicado. Só que façam a leitura até o verbo. Os alunos fizeram. Os alunos fizeram. Ficou um vácuo aí. A gente precisa complementar essa oração para que ela tenha um sentido completo. Então, fizeram o quê? O quê? As atividades. As atividades. Ó, as atividades complementou o verbo. E este complemento verbal é chamado, ó, as é artigo definido. Então, este complemento às atividades é um objeto direto, que está complementando o sentido desse verbo. Se esse verbo necessitou de um complemento verbal, por que eu chamo complemento verbal? É porque complementa o verbo. Complemento verbal, então, ele já é transitivo, é automático, tá? Bom, mas essas atividades aí, eles fizeram essas atividades como? Como? Tranquilos. Os alunos fizeram as atividades tranquilos. E aí, é uma característica? É um predicativo do sujeito? Sim. Tá? É um predicativo. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um predicativo e é também um núcleo. Tenho aqui um predicado verbo nominal? Temos. Verbo transitivo, tá? Direto, verbo transitivo direto. E temos o predicativo. Então, se eu tenho dois núcleos, eu tenho predicado, verbo nominal. Vamos lá. Silas quebrou a cadeira velha. Vamos achar o verbo. Quebrou. Bom, vamos perguntar para o quebrou, para o verbo, para acharmos os dois termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Vamos lá? Quebrou. Quem quebrou a cadeira velha? O Silas. Só tem uma palavra aqui no sujeito, então é um sujeito simples. Acabou o sujeito. Vou para o predicado. Vou perguntar aqui, Silas, o que você fez? Ele vai falar, quebrou, né, no predicado, quebrou a cadeira velha. Então, vamos lá. Silas quebrou. Silas quebrou. Se ele quebrou alguma coisa, ele quebrou alguém. Então, ele quebrou o quê? A cadeira.
Se ele quebrou a cadeira, olha, a cadeira velha veio ajudar a complementar o verbo, tá? Então, este verbo já é transitivo. Somente verbos transitivos têm complementos verbais. Somente verbo transitivo tem complemento verbal, tá? Então, vamos lá. Como estava essa cadeira que o Silas quebrou? Como ela estava? Velha, tá? Ela estava velha. Velha é uma característica, é um adjetivo, é uma caracterização? Sim. Mas quem é velha? O Silas ou era a cadeira? Ó, velha é feminino, Silas é masculino. Então, o cadeira aqui, que complementou o sentido do verbo, esse complemento verbal é chamado de objeto direto. Por que que é direto? Não tem preposição. Trouxe um artigo definido. Então, velha é quem? A cadeira. Então, eu tenho aqui um predicativo do objeto. A cadeira. Então, este predicado também é verbo nominal. Predicado verbo nominal tem dois núcleos. O verbo de ação ou verbo o fenômeno da natureza, aliás, e um predicativo. Pode ser do sujeito, a qualidade, o predicativo do sujeito, ou pode ser um predicativo do objeto, uma característica do objeto. O que é objeto? Objeto é o complemento verbal que vem para ajudar algum verbo que está precisando de ajuda, para que a sua frase, para que as palavras que estejam em torno deste verbo tenham sentido melhor, tenham sentido maior, aliás. Vamos lá? Então, velha é um predicativo também. Predicativo. De quem? Do objeto. Do objeto. Vamos lá, nossa última oração. Os garotos assistiram o jogo empolgados. Primeira coisa, qual é a ação que você tem que fazer, aluno? Achar o verbo. O verbo é o segredo de tudo, tá? Ele te dá muitas respostas aqui. Então, vou perguntar a ele. Quem assistiu o jogo empolgado? Os garotos. Os garotos. Sujeito, os garotos. Qual palavra mais importante que dá sentido? Garotos. Então, eu tenho o núcleo sujeito simples. Acabou o sujeito. Vou trabalhar com o predicado agora. Os garotos, vamos perguntar para ele, o que os garotos fizeram? Assistiram o jogo empolgados. Ótimo, esse é meu predicado. Vamos descobrir se ele é verbo nominal, ou se ele é nominal, ou se ele é verbal. Vamos lá? Vamos parar no verbo? Os garotos assistiram. Quem assiste, está assistindo alguma coisa, não é? Então, assistindo o que? Assistiram o que? Então, vamos lá, eles assistiram o jogo. O jogo. Como eles estavam assistindo o jogo? Empolgados. Empolgados. Tá? É uma qualidade. Então, vamos lá. Assistiram. Precisou de complemento? Precisou, sim. Precisou. Então, já é um verbo transitivo. Precisou de complemento, verbo transitivo. Tá. Agora, esse verbo transitivo trouxe um complemento verbal com ou sem preposição. Vamos ver? Assistiram o jogo. O é um artigo definido. O é um artigo definido. Então, este meu complemento verbal é um objeto direto, porque veio sem preposição. Então, eu tenho aqui um objeto direto, Agora lá, empolgados, assistiram o jogo empolgados. Quem estavam empolgados? Quem estavam aí empolgados? Quem? Os garotos? Ou o jogo?
os garotos, né? Então, eu tenho aqui também um predicativo. Também tem aqui um predicativo lá do sujeito. Então, olha só. Relembrando, predicado, verbo nominal tem 2 núcleos. Quais seriam esses núcleos? O verbo de ação, porque fala verbo. Verbo de ação, fenômeno da natureza. Nominal é uma característica, pode ser do sujeito como pode ser do objeto. Então, 2 núcleos, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vou passar para vocês agora algumas atividades na apostila, onde vocês vão trabalhar também verbo com predicado nominal, onde o nome, a característica, o adjetivo, o substantivo, o pronome, numeral, faz aí o papel de predicativo, tá? E o predicado verbal, ó, já fala, predicado verbal, quem é o núcleo? Verbo. E o predicado verbo nominal? Predicado verbo nominal, 2 núcleos, tudo bem? Só temos 3 tipos de predicado. Sujeito, nós temos 5 tipos de sujeito, tá? É o simples, o composto, o oculto, o desinencial, o implícito, o elíptico. Tem o indeterminado e tem o inexistente, sujeito inexistente, ou pode ser chamado de oração sem sujeito. Temos 5. E predicado nós temos apenas 3. Predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal. Bom, terminando de fazer suas atividades, lembrem-se, nas disciplinas, nos componente curricular que a professora Adriana ministra, estudos literários e língua portuguesa, terminou as atividades, clica uma foto para mim, tá? Não mande filmagem, sabe, bumerangue, porque não consigo lê-las, as páginas ou ali as atividades. Então, envie foto, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham um excelente final de semana. Se preparem para as atividades da semana que vem. Lembrando que estamos online à sua disposição. Precisou, grave um áudio ou escreva a sua dúvida. Se vocês não perguntarem, nós, professores, não vamos saber se estão ou não com dúvida. Os garotos e as garotinhas que estão com as atividades atrasadas, tá? Eu ainda vou dar mais uma chance até hoje, sexta-feira, às 17 horas, tá bom? Passou desse horário, as atividades que não enviaram vão ficar sem a pontuação para fecharmos a nota do primeiro bimestre, tá? Junto com a atividade de verificação. Tudo bem? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e